10h16, de volta com o CBN Vale Primeira Edição, nesta quinta-feira. De volta com dois convidados muito especiais, né? Um tema muito interessante, bacana para a gente discutir, debater aqui no CBN Vale Primeira Edição. Eu estou recebendo nos estúdios da CBN a doutora Ana Carolina Vantini, especialista em Direito Tributário, está aqui à minha direita, e o doutor Gustavo Vantini, especialista em Direito Societário. Março, mês da mulher, né? E a gente vai falar aqui sobre a participação, a presença feminina, a importância do trabalho da mulher, planejamento patrimonial e sucessório. Então, deixa eu pegar primeiro, né, o bom dia da Ana Carolina Vantini. Doutora, muito obrigado pela atenção com a CBN, é um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia. Bom dia a todos, sou eu que agradeço a oportunidade. Esse é um tema que há tempos a gente vem querendo conversar sobre ele, porque a nossa ideia como profissionais do direito é tentar aproximar o direito da sociedade, não só no momento em que você já não tem escolha de usá-lo ou não, mas preventivamente. E a gente percebe que ainda é um assunto em que a mulher não participa. Ou não é dado a ela a possibilidade de participação. Sim, às vezes até pela falta de informação ela não se interessa muito, porque nós já ocupamos vários setores, mas eu acho que esse assunto do planejamento patrimonial e sucessório, ela ainda não é protagonista nesse assunto. Bom, e a gente vai falar muito sobre isso e até explicar para o ouvinte CBN o significado, né, deste planejamento patrimonial e sucessório. Doutor Gustavo, muito obrigado pela atenção com a CBN, é um prazer também recebê-lo. Muito bom dia. Muito bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. E realmente é um tema desafiador falar a respeito desse planejamento sucessório sobre a ótica da mulher, porque não só sucessório, mas patrimonial da família, porque a gente vive numa sociedade que tem um machismo estrutural, onde a mulher só tem a função secundária e paralela de cuidar da entidade familiar nos seus aspectos cotidianos e não participa daquilo que é fundamental, que é cuidar do patrimônio da família. E isso é muito grave, porque o que a gente observa hoje é uma coisa que eu e a doutora Carolina conversamos bastante, aqui em São José mesmo, você vê a multiplicidade de casas de repouso, que como isso se alastrou aqui na cidade. Porque aquela dedicação que anteriormente os filhos tinham com os pais, hoje a gente vê isso delegado para terceiros. E é nesta fase da vida que um bom planejamento sucessório faz a diferença. Eu, ao longo desses mais de 30 anos de advocacia, doutor Camilo tem 20 anos nessa atividade também, a gente observa isso. E a gente sempre tem a preocupação de fazer com que os pais não sejam dependentes dos filhos, nem no momento nem no outro. Nem no outro, né? E é interessante, a gente vai falar sobre a participação da mulher e veio na minha mente agora uma imagem que eu vi ontem, se não me engano é a Comissão de Direitos da Mulher da Câmara Municipal de São Paulo. Não tem uma mulher que participa da comissão, né? É algo absolutamente estranho. A mulher ainda ela é relativamente deixada de lado. A questão, quando se fala de planejamento patrimonial e sucessório, o doutor Gustavo citou agora há pouco aqui essa questão, né, de você se planejar para lá na frente não depender dos filhos, ter a sua possibilidade, a mulher também participar deste planejamento. O que significaria este planejamento patrimonial e sucessório? Esse planejamento, ele passa por um processo de você entender quais são as possibilidades e fazer as suas escolhas, tanto da sucessão do patrimônio, proteção, tributação, quanto da sucessão empresarial, porque às vezes as empresas familiares também não se planejam para isso. E a mulher, normalmente, ela, por estatisticamente sobreviver ao homem, ela acaba sendo surpreendida com decisões que foram tomadas anteriormente e ela não tinha conhecimento. Então, o planejamento passa por uma organização que permita você direcionar como vai se dar esse momento, tanto na questão do falecimento, como na questão mesmo da sucessão do patrimônio. Tem algo, então, a ver de forma direta, está relacionado à herança, a testamento, é mais ou menos isso? É também isso. Eu acho que
o que às vezes acaba acontecendo, além desta situação, que é o mais comum de se pensar, que é buscar o planejamento sucessório futuro, ou a aposentadoria, que ela tenha essa garantia de uma qualidade de vida ao final da vida, mas também no momento em que você está em plena atividade. Às vezes, dependendo da forma como esse patrimônio é constituído, ele pode ser colocado em risco por decisões, às vezes, que é unilateral do marido ou dos homens da família, sem pensar no risco. A mulher é muito mais cautelosa nessas ações e a gente percebe que a decisão, ela tem uma interpretação mais holística daquilo que é a convivência familiar, a convivência patrimonial, e consegue ter uma decisão muito mais assertiva do que às vezes impulsiva por parte do marido. Bom, na participação anterior, o doutor Gustavo falou algo muito interessante, falou dessas casas, né, que hoje a gente tem, casas de repouso ou asilos, tem um outro nome hoje, né, que é destinado a esse tipo de serviço. Eu não sei se vocês relativamente conseguiram, de uma certa forma, observar, aumentou o número de mulheres, aumentou o número de homens, ainda é um público masculino, ou as mulheres também relativamente estão sendo excluídas da família e colocadas. Logicamente eu entendo e a gente sabe todas as motivações e razões de cada situação, cada família tem a sua motivação para fazer essa escolha. Mas ao mesmo tempo, em determinado momento, muitos consideram que isso é uma espécie de afastamento, né, das decisões familiares. Sim. As mulheres, elas têm alguma proporção, algum estudo que mostra que de repente elas estão sendo mais atingidas nesse processo, doutora? Eu vi um estudo, mas não ligado à questão do envelhecimento em si, mas da sucessão empresarial, principalmente no setor agrícola, agropecuário. As mulheres não sucedem os pais nas empresas. Então, eu imagino que para tudo isso deva estar acontecendo. Nós somos empreendedoras, mas acho que por questão do costume mesmo, esses assuntos a gente ainda não se apropriou deles. E é necessário, porque nós fomos surpreendidas. Eu estava conversando com o Dr. Vantini. Nunca fomos procurados no escritório por iniciativa de uma mulher para querer organizar essa sucessão. Porque você me perguntou se é só questão de testamento, inventário. Ela tem o âmbito empresarial, mas tem o âmbito familiar. Mas, mesmo com a questão empresarial, vai necessariamente chegar no familiar. Tanto a sucessão em razão de uma morte, como da sucessão natural de o pai se afastar ou quem é o líder, né? E o patrimônio de uma família, às vezes, pode se dissolver até mesmo por falta de entendimento entre as partes, né? É uma outra questão muito preocupante. Briga, né, entre irmãos, acontece muito disso, né? É um outro lado também que a gente tem que ficar atento, né? De preferência, eu sei que é muito difícil, não é difícil, ter sempre um bom entendimento, uma boa negociação na própria família e já ir de uma certa forma estabelecendo, eu penso assim, aí o senhor pode discordar da minha pessoa, já vai definindo, né? Já vai escolhendo em vida, né? Não espera chegar de repente aquele momento para fazer a escolha, já vai lá direcionando isso, aquilo, né? Patrimônio X, patrimônio Y, a empresa, tem que ser mais ou menos isso. Esse é o planejamento. Exatamente. Na verdade, isso é uma coisa que ainda é um mito. O direito, na verdade, ele tem ferramentas que permitem que você tome decisões e implemente ações de forma a atender à sua vontade. Então é diferente. É a vontade da pessoa que determina o trabalho que o advogado vai fazer na assessoria, no apoio para a formatação disso. Mas você tem toda a razão. Quanto mais cedo você identifica essa necessidade, melhor é o futuro. Quando se deixa para tomar decisões de organização no momento em que as coisas já estão desestruturadas, então o pai está num processo de envelhecimento, a decisão já contaminou o patrimônio da família, e a gente tem essa percepção por advogar na área empresarial, e a gente já viu de tudo, especialmente em empresas familiares, onde você tem uma empresa que é uma potência, de repente por um desentendimento ou por uma decisão equivocada, às vezes unilateral, o patrimônio se esvai. E aí é o desespero.
a doutora Carolina falou com muita propriedade, nós dificilmente recebemos uma mulher pedindo uma orientação nesse contexto. É distante. Mas muitas vezes recebemos, e não foi uma vez só, a mulher chegando com o problema já instalado e buscando uma assessoria para tentar preservar o patrimônio que sobrou, saber como é que ela atua. E só retornando à sua primeira fala, essa questão do alijamento da mulher no final da vida, colocá-la numa casa de repouso, infelizmente é algo que realmente tem acontecido. E, como disse, o machismo estrutural ainda operante. Isso ocorre quando são os filhos homens que cuidam da sucessão da mãe. As filhas mulheres ainda têm um apego e o tratamento é diferente. Infelizmente, isso precisa mudar. Eu vou perguntar para a doutora Ana Carolina, quando a gente vai colocar um ponto final nisso, doutora Ana Carolina, quando que a gente vai ver realmente que as mulheres e os homens, olha, não são iguais. As mulheres são melhores, são mais inteligentes, mais capacitadas, mais determinadas. Mas eu vou dar uma chance para nós homens. Quando que a sociedade vai tratar com igualdade homens e mulheres? Quando não ficar só no discurso. Quando na prática nós tivermos a oportunidade, nas ações. Porque ainda, tudo bem, já é um começo o discurso. Mas no dia a dia, nós mulheres ainda sentimos que nós temos que lutar mais para conseguir ter oportunidades, não só de melhores condições de trabalho, mas até de ser ouvida e participar dos processos. Esses dias eu tive uma conversa, viu, doutor? Eu achei muito bacana, eu estava conversando com um colega de trabalho a respeito da sociedade. Bom, eu já tenho uma certa idade, uma certa experiência, e a gente passou por um momento lá atrás, nos anos 70 e anos 80, que ainda mas era assim uma sociedade declaradamente machista, né? Onde a mulher não tinha espaço, apesar da luta já ter vindo lá de trás, ainda ela não tinha espaço. E a gente vai se adaptando. Só que a gente tem que se adaptar, vou obedecer agora, vou fazer agora porque é lei, porque se eu não fizer eu posso ser punido. Não é essa a questão. Você tem que entender realmente, né? Assimilar realmente de que somos iguais, né? Não se pode ter diferença no tratamento, seja em qualquer questão, entre homens e mulheres. É fundamental isso. Concordo plenamente. E observo ainda mais, a sua fala é bastante relevante, porque quando eu entrei na Faculdade de Direito, foi justamente na mudança da Constituição, na promulgação da Constituição de 88. E foi neste momento formal e que a mulher foi trazida à mesma estatura do homem. No Código Civil de 1916, a mulher, ela dependia, era subordinada ao marido. Isso é surreal, mas, infelizmente, isso é uma prática que ainda é recorrente. Ela não é mais juridicamente válida, mas na prática isso acontece muito. Então, o poder masculino, ele é muito forte, isso ainda está muito arraigado. Bom, tem alguns pontos ainda dessa questão, né, do assunto, do tema, né, sucessão, planejamento patrimonial e sucessório, que a gente vai tratar daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Tem a edição das 10h30 do Repórter CBN e na sequência eu volto aqui com os nossos convidados. Eu não sei se dá tempo, uma pergunta bem rápida e indiscreta. Eu estava conversando com o prefeito de Felipe Augusto, nem perguntei. A relação entre vocês... Marido, mulher, irmãos... Sócios e matrimonial. Deixa eu fazer uma ressalva. É dona e subordinada. Não, sócios. Essa é a ideia, ainda não aconteceu. Mas a gente, e tem, logicamente, o sobrenome Vantini, né? Bateu até saudades da Vanessa. Qual o parentesco com a Vanessa Vantini? A Vanessa, ela é minha prima e minha afilhada. Eu a batizei, sim. Mas, na verdade, o Gustavo foi meu professor na faculdade... E depois eu vim a trabalhar para ele no escritório. Tem um escritório que é Vantini Advocacia. Isso. Né? Perfeito. Hoje somos nós. E é muito bacana a gente poder ter um entendimento e saber que, logicamente, a gente sempre brinca e fala aqui, é uma discussão eterna. Os diferentes, né, os opostos se atraem. Não.
Também não acredito também não mais acredito nisso. Já nessa tive essa tese. experiência. O Não ideal funciona. é você ter pessoas ao seu lado que tenham mesmo afinidades, né? Eu acho que isso é fundamental. E é bacana a gente saber que tem esse respeito, esse trabalho de forma conjunta entre vocês, os dois na mesma área e os dois tendo o entendimento da capacidade de cada um, né? Sim. E é fundamental que isso aconteça. Mas sobre planejamento patrimonial e sucessório, que é o tema da conversa, a gente volta logo depois da edição das 10h30 do Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 14 de março de 2024. As vendas do varejo subiram 2,5% entre dezembro e janeiro. 5 das 8 atividades investigadas apresentaram avanço. Os destaques foram os grupos tecidos, vestuário e calçados e equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação. Os dois exerceram as principais influências sobre o resultado. De acordo com o IBGE, é a primeira alta significativa desde setembro. No período, o setor teve 2 meses de estabilidade e 1 de queda. O ápice da terceira onda de calor do ano ocorre entre hoje e sábado. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia. As temperaturas máximas em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem ficar 5 graus acima da média. O fenômeno deve durar até a próxima semana. Consumidores brasileiros gastaram 6 bilhões e 400 milhões de reais, com pouco mais de 210 milhões de encomendas internacionais em 2023. O valor desembolsado mais que dobrou na comparação com 2022. No ano passado, o governo zerou o imposto para compras com custo inferior a $50 e a maior parte dos pacotes não foi tributada. Os dados foram reunidos pela Receita Federal. O Senado da Argentina deve votar hoje um decreto de mais de 600 artigos proposto pelo presidente Javier Milei. O texto será analisado por determinação da vice-presidente Victoria Villarruel. A ordem foi dada após um desentendimento dela com Milei. Na Argentina, o vice-presidente também exerce a função de presidente do Senado. Nos últimos meses, o decretaço tem enfrentado a resistência do Legislativo em virtude das reformas propostas para a economia do país. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável com 128.015 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,20%, negociado a R$ 4,965. O euro vale R$ 5,424, queda de 0,41%. No horário de Brasília, 10h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Temos informações em Brasília com Larissa Lopes. Oi, Larissa. Oi, Fernando. Bom dia. A Justiça Federal em Brasília anulou a cobrança da devolução de R$ 87 mil em salários do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, enquanto ele estava preso por suposto envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo a sentença, o Estado entendia que ele deveria devolver os valores recebidos supostamente de forma indevida durante o período em que esteve cautelarmente preso. Torres é delegado da Polícia Federal de carreira. A decisão proferida ontem pelo juiz Gabriel Zago, que acatou o pedido da defesa do ex-ministro, entendeu que a suspensão da remuneração do servidor público em decorrência de sua prisão preventiva representa violação da presunção de inocência. Fernando. Obrigado. A informação em Brasília de Larissa Lopes, 10h35. Sábado de futebol na CBN. A Águia do Vale viaja até Sorocaba, querendo retomar a liderança na última rodada da primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. São José, São Bento. Apita o árbitro, bola rolando.
melhor equipe esportiva do Vale do Paraíba transmite as emoções desta partida a partir das 2h30 da tarde. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques do jogo e da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Na Cisprime do Brasil, tudo o que você faz importa. Com a movimentação e a colaboração dos nossos cooperados, atingimos mais um marco histórico. 253 milhões de sobras em 2023. Uma conquista que traduz a solidez da cooperativa e nos inspira a seguirmos juntos em constante evolução. Acesse cisprimedobrasil.com.br e saiba mais sobre a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país. CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. Dez horas e 37 minutos, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição, falando de planejamento patrimonial e sucessório com a doutora Ana Carolina Vantini, especialista em direito tributário, e o doutor Gustavo Vantini, especialista em direito societário. Né? São dois temas que caminham juntos, né? Porque trata-se de uma... E é impressionante quando a gente fala isso, né? E a doutora Ana Carolina citou, o doutor Gustavo também, é muito preocupante a gente não planejar a nossa vida. Nós temos que ter um planejamento em todas as áreas, em todos os setores, em todos os segmentos. Eu tenho que planejar a questão financeira, tenho que planejar a saúde educacional dos meus filhos, a relação com a minha esposa, tem que ter um planejamento. Não pode ser feito da forma como vem, vai, né? E a questão do planejamento patrimonial e sucessório passa por algumas questões que aí a gente fica meio que analisando os desafios mais comuns, né? Quais são aqueles, doutora, enfrentados pelas mulheres, principalmente na gestão tributária do patrimônio? Quais são os desafios? Bom, o primeiro desafio que eu vou reiterar é a falta de informação, muitas vezes, do que é o patrimônio do casal familiar. A questão tributária, então, é mais distante. Como a gente veio falando, não há um benefício específico por eu ser mulher nesse processo todo. Mas, se é dado a ela também o direito de conhecer qual é o patrimônio, como eu quero administrar isso, escolher. A informação permite com que ela faça escolhas, até do momento em que vai ser feito o planejamento, que pode alterar substancialmente a parte tributária. Quando eu faço comigo viva, é uma situação. Quando eu faço... Eu não vou mais fazer, né? Mas meus filhos irão fazer. Quando eu não estiver mais aqui, é um outro momento da parte da tributação. E tem essa questão, né, da patrimonial, tem a questão sucessória. Empresas, por exemplo, a gente vê, muito se fala, e a gente conversou isso durante o intervalo, holding familiar, né? Isso. Que nada mais é do que uma empresa, né? É uma empresa da família. Nessa governança corporativa relacionada ao planejamento, né, sucessório, qual o papel das mulheres nessa governança? Então, é interessante, a gente volta um pouquinho atrás. Então, nós temos gerações. Se tem uma geração já consolidada, que já está com sua empresa em andamento, e a gente vê pouca participação da mulher nesse processo, são alguns expoentes que a gente observa, a maioria massacrante é masculina, e ela tem a condição de decidir os destinos, inclusive do patrimônio da família, não é nem só do casal. E uma geração mais jovem que está começando a ter uma percepção da necessidade de tomar decisões não com o fígado e nem com o coração, mas com o cérebro, de antes do casamento para adiante. O que acontece? Então, até a escolha do regime de casamento tem relevância. E a partir daí entender a necessidade de se ter uma holding familiar, que é um nome, é um jargão
que é comum acontecer, mas na prática não é uma holding, a holding é um outro formato societário, mas é uma forma jurídica de você estruturar o seu patrimônio familiar para obter uma eficiência de governança, porque na sucessão natural, ou seja, quando a pessoa falece, tem a herança que vai para o judiciário, hoje tem até a possibilidade de se fazer um inventário extrajudicial, mas ali você fica refém de um herdeiro. Se um herdeiro decide não fazer algo com o patrimônio que tem da herança comum, você precisa da intervenção judicial para uma venda de um imóvel. Quando você tem essa situação dentro de uma empresa onde você decide a forma de decisão, você pode atribuir, por exemplo, aos pais um poder diferenciado numa decisão de como investir, de como vender, ou na sucessão, como é que se toma a decisão pelos filhos, é interessante, ou dar uma condição diferenciada, você contratualmente estabelece o que é a vontade das pessoas. Então a lei interfere menos nesse processo, vale muito mais o contrato. Então o que a gente observa é a necessidade, aí a doutora Carolina tem muita propriedade para falar, de um maior entendimento dessas ferramentas. Ou seja, difundir essa situação seria muito relevante. Essa educação jurídica e educação financeira tributária é fundamental para você ter uma boa gestão. Eu sempre falo aqui, doutor Gustavo e doutora Ana Carolina, o seguinte, né? A gente, ainda bem que a gente não sabe tudo de tudo, né? Que existem pessoas que são especialistas em determinados temas, segmentos e áreas. E sempre falo, quando você tem alguma dúvida, nessa questão jurídica, questão de leis, né? Relacionada à família, sucessão patrimonial, podemos colocar desta forma, procure um especialista. Né? Sim. Para ter um entendimento exato do que pode ser feito a partir de uma determinada situação, falecimento de um parente, uma empresa que está numa situação delicada. Então é fundamental que a gente sempre tenha a informação correta e o advogado especialista em direito tributário, como é o caso da senhora, então o advogado especialista em direito societário sempre vai trazer uma luz, né, para esse conhecimento. Mas o doutor Gustavo falava aqui, e a senhora também falou, e eu pensei em algo que me trouxe uma preocupação, não é uma preocupação, é uma realidade triste, né? Ainda nós temos um grande número de mulheres financeiramente dependentes, né? De homens, de seus maridos, de seus parceiros e de seus companheiros. E isso é até mesmo aquilo que provoca uma quantidade muito grande de situações de agressão física, de agressão de domínio. O homem acha que ele é o dono, o proprietário da mulher. Então a mulher ela tem que ser participativa, né? Ela tem que ir atrás, buscar os direitos dela. Se informar. Porque informando, você tendo conhecimento, você escolhe. Aí você escolhe melhor. Melhor, né? Porque a gente erra muito nas escolhas. É absolutamente normal. Mas se a gente tiver informação, diminui a chance. Sim, né? A informação faz a diferença. E o nosso propósito, a gente tem o nosso escritório, já estamos consolidados, graças a Deus, mas é aproximar o direito da sociedade. Quebrar essa resistência. As pessoas, principalmente pessoa física, ela consegue procurar o contador, mas o advogado tem mais resistência. Entende-se que procura só quando tem um processo. Mas não, se você procura preventivamente, você se informa. E as mulheres precisam, às vezes, coisas básicas, uma procuração para poder agir em nome do marido, caso fique acamado, alguma situação assim. Outro dia eu me deparei na farmácia com uma filha, não conseguia comprar um remédio para a mãe, porque a mãe está na fase do Alzheimer, que ela ainda não foi interditada. Então são coisas básicas que mesmo a gente que atua na área empresarial, como eu disse, a gente acaba se deparando com essas situações, porque ninguém foge do momento em que tudo chegará na família. Bom, a gente sabe que é um processo que a gente tem que... O aprendizado ele é diário, né? E logicamente a gente tem opções e possibilidades. A busca pela informação, isso daí está disponível para todos. Todos. Né? A informação está lá. Vá atrás, busque a informação correta. Bom, é um tema que a gente até poderia continuar conversando aqui durante mais algum tempo, mas a gente já está chegando na parte final aqui do CBN Vale Primeira Edição. Dentro de tudo aquilo que a gente conversou, doutor Gustavo, tem algo de repente, alguma orientação, dica, um assunto que faltou na nossa conversa que o senhor gostaria de acrescentar nesse bate-papo, doutor? Eu acho que o bate-papo foi muito produtivo, esclarecedor.
E de nossa parte, acho que o recado que a gente pode deixar para os ouvintes é justamente esse. A doutora Carolina falou com propriedade. Às vezes, se você tem a facilidade de procurar um contador, a facilidade de procurar alguma orientação por pessoas de outras áreas, mas não tem o hábito de procurar o advogado. Às vezes, procurar o advogado é mais barato do que você ter que contratá-lo depois para resolver o problema. Uma boa orientação jurídica para auxiliar nas coisas mais elementares, como a elaboração de uma procuração que te dá uma mobilidade no momento de dificuldade, é fundamental. Então, procure sempre um advogado. Eu acho que vale esse investimento e essa nova forma de enxergar esse profissional como seu parceiro. Um parceiro. Afinal de contas, nós estamos vivendo sob leis, regras e normas, né? E a orientação jurídica nada mais é do que abrir o nosso olhar para aquilo que nós temos de obrigação e deveres. Sim. Porque viver a vida é maravilhoso, mas você tem obrigação e deveres, né? E aí que funciona, é assim que tem que ser a sociedade de uma forma em geral. Doutora Ana Carolina, a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Gustavo, faltou algo na conversa, algo que a senhora gostaria de acrescentar, de passar de informação para o ouvinte CBN? Acho que só a parte tributária que eu acabei falando, não tanto, até porque ela é muito técnica. Procure, antes de morrer, uma boa orientação tributária, pode fazer diferença no bolso. A questão, né, da morte, né, essa questão tributária, a gente falava aqui, tem aspectos que são mais detalhistas, né? Tem 1h30 de conversa, a gente poderia chegar numa conclusão e falar mais sobre o tema. Sim. É pouco ainda? É pouco a nossa reforma, quanto tempo vem tentando acontecer. A reforma tributária não sai. E né? vai ter consequências também nessa parte do planejamento. Planejamento, né? Quando será que vem a reforma? Todos os comentários são no sentido que se inicia em 2026, né? Tem muita coisa ainda para mudar e melhorar. Quem sabe algumas pessoas consigam, né, fazer essa transformação. Doutora Ana Carolina, muito obrigado pela sua atenção. Estava dando uma olhada aqui se tinha alguma pergunta, mas... Sou eu que agradeço. Eu fico muito agradecido mesmo. Foi um prazer tê-la conosco. É um tema que a gente pode voltar a discutir no futuro próximo e estamos aqui sempre à disposição. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigada. Doutora Ana Carolina Vantini, doutor Gustavo Vantini, muito obrigado pela participação também. Foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Nós que agradecemos a oportunidade e estamos à disposição. Doutor Gustavo Vantini, especialista em direito societário. Lá eu enxergo na tela, aqui eu já não consigo enxergar. E doutora Ana Carolina Vantini, especialista em direito tributário, conversando conosco aqui no CBN Vale Primeira Edição, falando sobre participação, a importância da mulher no trabalho e também na questão do planejamento patrimonial e sucessório. Agora são 10h50.